sexta-feira, das 8 às 17 horas. Olá, seja bem-vindo. 12 de maio, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h01 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o Richard Santos Oliveira, que é líder do projeto Hamburgada do Bem, para conversarmos um pouco sobre essa iniciativa e a edição que acontece aqui na nossa cidade no próximo dia 31. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Richard, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Richard, para a gente começar um pouquinho o nosso bate-papo, queria que você comentasse para a gente o que é a ONG Hamburgada do Bem e um pouquinho como que surgiu também. A Hamburgada do Bem ela é uma ONG guarulhense, né? Ela surgiu na cidade de Guarulhos em 2015, através de uma ideia, né? Então hoje essa mega ONG surgiu através de um simples ato de bondade, que como muitos brasileiros gostam de fazer o bem, comer hambúrguer, através de dois irmãos gêmeos, o Tássio e o Eric, né? Eles tinham esse amor, esse apreço por ajudar as pessoas, então eles resolveram juntar isso e fazer um evento simples em uma pequena comunidade na cidade de Guarulhos. Um tempo depois, né, eles conseguiram retornar àquela comunidade, onde uma pessoa que participou daquele dia disse que para as crianças foi um mega dia especial, conhecido como o Dia do Hambúrguer. Aquilo mudou a vida das crianças, né? Aquilo plantou uma sementinha de esperança para que as crianças não aceitem muitas vezes a realidade que elas têm. E aí isso mexeu muito com os meninos, eles juntaram mais um grupo de pessoas e aí a Hamburgada foi crescendo, foi se expandindo nessa mega ONG que a gente tem hoje, né? E basicamente a Hamburgada do Bem é o dia mais feliz do mês, a gente até usa essa frase, né? É um dia especial para as crianças e para os voluntários, é um dia de troca, um dia de recreação, do dia de hambúrguer, um dia para criança ser criança, que muitas vezes a gente sabe que as realidades que elas enfrentam hoje, elas não podem ser criança. E às vezes, né, a gente pensa que é muito distante, mas às vezes está perto da gente, né? Uma criança às vezes nunca nem comeu um hambúrguer também. E nunca teve essa troca, esse carinho, porque não é só o hambúrguer também. Isso, a gente fala que o hambúrguer é só uma desculpa para levar amor, informação, carinho, respeito e principalmente esperança. Como você disse, às vezes a gente acha que não, mas muitas vezes nosso próprio vizinho, o filho dele ou os filhos, a gente sabe, né? Nunca tiveram oportunidade de comer um hambúrguer, brincar no inflável, comer um doce, um milkshake, tomar um refrigerante. Todas as edições a gente tem relato de crianças que, nossa tio, esse é o dia mais incrível para mim, eu nunca vou esquecer, sabe? Você vai estar sempre na minha memória, porque a gente pode proporcionar para essas crianças através de pouco, né? Coisas que elas nunca imaginaram, coisas que muitas vezes as famílias não conseguem. Eu digo que nós da Hamburgada do Bem, muitas vezes somos o que as mães pedem nas orações. Sim. E como você falou, surgiu de uma ideia ali do hambúrguer e está desde 2015 esse projeto. Então esse ano completa 10 anos. Isso, outubro desse ano a gente está completando 10 anos de jornada. Falo que a Hamburgada do Bem surgiu como um sopro de esperança numa lagoa que desembocou no mar e hoje a gente aí é uma onda de esperança que a gente vem espalhando, né, nessa caminhada ao longo, né, desses quase 10 anos. E você, Richard, você se lembra da sua primeira edição? Como que foi a primeira vez que você participou? Eu participei em 2019, a primeira vez quando a Hamburgada do Bem veio para o Vale, né? Eu participei em uma atividade dentro da recreação, então foi um dia bem legal, um dia bem cansativo, porque a gente sabe quanto criança tem muita energia, mas eu saí de lá renovado e saí com a esperança e a vontade de quero mais, quero conhecer mais, quero ajudar mais. E como que é para vocês organizar um projeto tão grande assim? Porque não é feito mensalmente, semanalmente, como que funciona? Isso, a Hamburgada do Bem ela ocorre mensalmente, né, em São José ou Jacareí, aqui no Vale. A gente tem uma vez por mês. Nas demais 7 cidades onde a ONG está implementada, ocorre todo fim de semana. Então, todo final de semana, em algumas cidades das que a gente tem hoje ativas, a gente está realizando. E junto comigo, né, eu tenho uma equipe de praticamente 86 organizadores, coordenadores e força-tarefa que me ajudam a orientar quase 400 voluntários que a gente trabalha mensalmente.
É bastante gente, Bastante voluntário. gente. E quanto mais voluntário, mais crianças conseguem participar também, né? Isso, eu sempre falo, quanto mais voluntário, mais crianças a gente consegue atender. E nesse dia mais feliz que tem para as crianças, o que acontece? Quais são essas atividades? O dia mais feliz do mês é um dia basicamente de recreação, alimentação, informação. Então as crianças vão participar de diversas atividades recreativas. A gente tem oficinas de slime, massinha, salão maluco, a gente tem inflável, tobogã, futebol de sabão, escalada. A gente tem alimentação, a distribuição do hambúrguer, batata frita. Tem a Docelândia, que é uma mesa cheia de doce onde eles passam para pegar. Tem tudo isso, além de muita informação, muita troca. A gente tem outros projetos dentro que trabalham com a gente também. Você falou dessa troca também, o projeto também leva essa conexão, os voluntários também saem de lá outras pessoas, saem com outro olhar também, né? Isso, a gente trabalha a filosofia Ubuntu dentro da Hamburgada, uma filosofia antiga africana que fala justamente que sou quem sou porque somos todos nós. O Ubuntu, que é o que a gente prega, fala justamente disso. Ninguém é feliz sozinho, ninguém brinca sozinho, né? Todo mundo precisa estar conectado com vínculos de amor, de afeto, de amizade com outra pessoa. Legal, Richard. A gente já volta a conversar mais um pouquinho sobre a Hamburgada do Bem. Peço licença a você. E mudando de assunto, a Procuradoria da Pessoa com Deficiência realizou uma apresentação aqui na Câmara de Jacareí para apresentar alguns de seus trabalhos recentes. Confira mais detalhes na reportagem. A Procuradoria da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal realizou uma apresentação no auditório do Poder Legislativo para mostrar alguns dos trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Formada especialmente pelos vereadores Marcelo Dantas, Jean Araújo e Paulinho do Esporte, a Procuradoria é responsável por campanhas, debates e outras atividades. Hoje nós temos em Jacareí mais de 18 mil pessoas com deficiência, de diversos tipos. E hoje a Procuradoria ela veio justamente para quê? Para dar um suporte, para dar um apoio a todas essas pessoas que precisam desse apoio. Inclusive combatendo, acima de tudo, preconceito com as pessoas com deficiência na cidade de Jacareí. É importante frisar também que hoje essa Procuradoria ela é formada por 3 vereadores. Dos 3 vereadores, dois deles com deficiência, que é esse que vos fala, o vereador Marcelo Dantas e o vereador Paulinho dos Esportes. Bom, hoje foi um pontapé inicial muito importante para a gente, porque a partir de hoje nós teremos políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, com um segmento que às vezes é esquecido, e a gente quer que com essa nossa procuradoria poder fazer políticas para as pessoas com deficiência, para que possam cada vez mais ser incluídas na sociedade de Jacareí. E as pessoas, quando participam com a gente consegue realmente saber o que elas mais precisam. E essa união entre o poder executivo, legislativo e sociedade civil traz muitos bons resultados para a sociedade de Jacareí. Foi uma belíssima reunião, uma reunião de tamanha importância. E agora vamos dar sequência junto à Câmara, junto às entidades, para que possamos trazer coisas melhores para a nossa cidade. Junto com as entidades fica mais fácil trabalhar, porque eles têm uma visão da pessoa com deficiência e os vereadores têm outra, e a comunidade outra totalmente diferente. Então, com essa união, com certeza, faremos um belíssimo trabalho. Durante a reunião, que teve também a participação de outros vereadores, secretários municipais e representantes de setores da assistência social de Jacareí, foram mostrados dados, números e estatísticas sobre as pessoas com deficiência. De acordo com uma pesquisa realizada em 2022, pouco mais de 7% da população jacareiense, cerca de 18 mil pessoas, tem algum tipo de deficiência. Para o presidente da Câmara, a participação das ONGs será muito importante. Essas ONGs nos dando o apoio, trazendo as demandas para que a gente possa levar para frente, para que a gente possa buscar melhores resultados, assim ajudando a pessoa com deficiência. Para quem faz parte de organizações relacionadas aos PCDs, o encontro teve relevância por conta de temas tratados, mas ainda há muito o que ser feito no município, principalmente sobre os conselhos existentes em Jacareí. A Procuradoria já prometeu que mais reuniões vão acontecer nos próximos meses. E voltamos ao nosso bate-papo com o Richard Santos, que é líder do projeto Hamburgada do Bem. Richard, a gente passou uma matéria aqui falando um pouquinho sobre inclusão. E na Hamburgada do Bem também tem esse processo de inclusão? Como que é com as crianças PCD?
Claro, a gente tem sim, né? Dentro da Hamburgada do Bem, eu tenho um time chamado Adoção, onde são pessoas que acompanham as crianças com deficiência ao longo de todo o nosso evento. Então é feito todo um processo pré-evento de rastreabilidade de informação, identificação das necessidades dessas crianças para a gente atender elas da melhor forma possível. A Hamburgada preza muito pela inclusão como um todo, para que todas essas crianças, mesmo com as limitações que elas têm, elas são identificadas, são acompanhadas, mas que elas tenham o dia mais feliz do mês, assim como as outras. Legal. E dentro da Hamburgada do Bem também existem outros projetos? Sim, a gente tem alguns braços que a gente fala da ONG. No evento mesmo, a gente tem o Sorriso do Amor, que é uma atividade voltada para a área odonto, né, dentistas ou estudantes, que eles realizam trabalhos com as crianças, ensinam a escovar o dente com uma dinâmica mais interativa e mais alegre. A gente tem a fantástica Fábrica dos Sonhos, que é uma troca muito direta entre as crianças voluntárias, onde eles realmente escrevem cartinhas do que eles sonham, o que eles querem ser em crescer, qual que é a expectativa para o futuro deles. E ao final do evento a gente pendura essas cartinhas, os próprios voluntários que estão ali, ou suas famílias depois, pessoal do trabalho, quem quiser, pode adotar essas cartinhas e a gente marca uma entrega desses presentes depois, né, um mês depois, no mesmo local com as crianças, as famílias. Então é um momento de troca muito mais interna. Que legal, como você falou, esse dia mais feliz do mês tem muitas trocas, muitas conexões entre as crianças, os voluntários também. Isso, é uma troca muito grande. Eu falo que muitas pessoas vão na Hamburgada achando, né, que vão entregar hambúrguer e saem lá renovadas. Muitas estão passando por um momento muito delicado na sua vida e encontram na Hamburgada aquele brilho, aquela chama de novo. E dentro da Hamburgada do Bem, a gente falou muito sobre os voluntários, mas tem equipes de voluntários. Como que funciona dentro? Hoje, na Hamburgada do Bem, a gente trabalha com 7 times dentro do time de organização, coordenação. Então, a gente tem o time da recreação, que são os monitores efetivos de todas as atividades, oficinas, dinâmicas. Nós temos o time da cozinha, que é responsável pelo refrigerante, batata frita, hambúrguer, milkshake, tudo isso. Temos o time do apoio, que é o pessoal que trabalha muito com a logística, decoração, docelândia do evento. É o primeiro step que recebe as famílias. Nós temos a fantástica Fábrica dos Sonhos, o Sorriso do Amor, como eu comentei. A gente tem o time da lojinha, que ajuda, igual essa camiseta que eu estou vestindo, né, a trabalhar com os voluntários, outros itens que nós temos. E o time da fotografia. Que legal. Cada um contribui um pouquinho para esse evento ser tão feliz, tão completo como é hoje, né? Isso. Cada time ali veste uma camiseta, veste uma cor de camiseta, mas ao final está todo mundo, né, com o mesmo propósito. E esses voluntários, têm algum treinamento antes do evento acontecer? Tem, né? Pelo horário, os voluntários chegam um pouco mais cedo do que as crianças. Todos os processos, atividades que a gente tem, nós temos, como eu falei, organizadores e coordenadores treinados que vão capacitar esses voluntários e vão mostrar para eles a atividade, né? Tanto teórico como prático ali, de como trabalhar no processo ou como trabalhar com as crianças. E esse dia é o dia inteirinho, mas o voluntário pode escolher se ele quer ficar de manhã, quer ficar de tarde ou o dia inteiro? Pode, quando o voluntário faz a sua inscrição, ele pode escolher o período integral, ou período de manhã ou período à tarde. Ah, perfeito. Richard, a gente já volta a falar um pouquinho sobre o projeto, sobre a ONG e falar também como que as pessoas podem participar. Peço licença a você novamente. E continuam abertas as inscrições para o 29º Campeonato Municipal de Futebol de Base aqui de Jacareí, para as categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15. A inscrição deve ser feita até quarta-feira, dia 14, diretamente na Secretaria de Esportes e Recreação, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, exceto no último dia, em que o prazo se encerra às 15 horas. Em seguida, no dia 22 de maio, será o Congresso Técnico no Educamais Centro, junto com a entrega da relação nominal dos jogadores e da comissão técnica. O início dos jogos está marcado para esse mês, no dia 31. E a 4ª edição do curso Promotoras Legais Populares já começou. A iniciativa da ONG Espaço Mulher busca fortalecer o conhecimento de mulheres sobre leis, direitos e políticas públicas. Na noite do dia 6, o auditório da Câmara Municipal recebeu o primeiro encontro da 4ª edição do curso Promotoras Legais Populares. Promovida pela ONG Espaço Mulher, a iniciativa apresenta leis, direitos e políticas públicas que fortalecem a luta de mulheres por justiça e cidadania. A ONG já trabalha há 18 anos aqui no município com violência doméstica
E nos atendimentos, nas orientações que a gente faz, a gente sempre vê que as mulheres têm muita dificuldade de entender onde procurar ajuda, de saberem os direitos delas, de entenderem o que é a Lei Maria da Penha. Então, a ONG tomou essa iniciativa para realmente trazer informação para mulheres aqui em Jacareí. Foi no começo dos anos 90, em São Paulo, que um grupo de advogadas feministas se uniu para enfrentar um desafio: o difícil acesso das mulheres à justiça. Assim, nasceu o conceito das promotoras legais populares. Grande parte das mulheres, como até algumas disseram aí, até tem noção dos seus direitos, mas elas não têm informação nenhuma de como fazer, de que se é possível, que tem garantia, por onde começa. Então as pessoas tendem a se acomodar. Ah, não tem jeito. Então é um curso que realmente faz. E outra, ela abre oportunidade para alguma liderança. Às vezes, nesses cursos, desponta aí alguma liderança que pode até um dia ir, não necessariamente para a política, mas ir para outros setores, e ela mesma descobre um poder que ela tem de interferir na vida dos outros, né? A primeira aula foi sobre o poder de escolha. Para quem já enfrentou o silêncio, como a Lilian, o tema tem ainda mais significado. Frequentando o curso pela segunda vez, ela transformou vivência em consciência. Eu passei por uma situação de violência, eu jamais imaginaria passar por uma situação dessa, mas passei, e o curso me ensinou, me ajudou a saber quais são os meus direitos, a correr atrás dos seus direitos e buscar viver melhor. Esse curso, assim, a gente não salva o mundo, mas a gente pode salvar o nosso mundo. É muito importante a gente saber como a gente pode salvar o nosso mundo. E a mulher é um mundo para muitas pessoas, para a família, para os filhos. Para muitas participantes, o curso é um ponto de virada, pois traz conhecimento, autoestima e coragem para agir diante das dificuldades. Comecei fazendo curso, já entrei como voluntária da ONG, tive vontade de fazer uma terceira faculdade, então agora estou fazendo serviço social. E não consigo mais voltar atrás, mas para as outras mulheres a gente sempre escuta que elas tiveram uma mudança muito grande na vida delas, de vontade de continuar estudando, ou até mesmo de buscar os direitos delas, de entenderem as violências que elas viviam e nem sabiam que viviam. Então é um impacto muito grande. Os encontros acontecem todas as terças, às 18h30, no auditório da Câmara Municipal. As inscrições seguem abertas pelo WhatsApp da ONG Espaço Mulher. E voltamos com o nosso bate-papo com o Richard Santos, que faz parte da ONG Hamburgada do Bem. Richard, a gente falou um pouquinho sobre quais são essas etapas também do projeto. E também cresceu tanto a ONG que já foi para outros lugares também, não só do Brasil. Para onde que a ONG já foi também? Além das cidades que a gente atua hoje, a Hamburgada do Bem, a gente já fez edições em todo o território nacional, nós já fomos em mais de 60 cidades dentro do território, além de outros países como Paraguai, Uruguai, Argentina, Angola e Panamá. Caramba! E como que é quando é para esses outros lugares? Você sai todos juntos daqui? Tem gente que é voluntário lá também? Como que funciona? Temos alguns voluntários, tanto nas cidades do território nacional como fora, mas num geral a gente abre as inscrições, ela tem todo um outro processo, mas basicamente coloca toda a infraestrutura da Hamburgada dentro do caminhão dos ônibus, né? Churrasqueira, fritadeira, os infláveis, junto com as malinhas dos voluntários, e a gente vai de caravana mesmo. Um trabalho cansativo, mas que tem uma recompensa também, né? Sim, tem um retorno que é impagável. Legal. E como que é esse processo de inscrição para quem quer participar do programa? Bom, os voluntários que têm interesse em conhecer, participar mais, nós temos o site, né, da Hamburgada do Bem. Dentro dele a gente tem todo o calendário da onde vai ter o evento, a data, tudo, e através desse site ele consegue fazer a inscrição pela plataforma Simpla, escolher qual time ele vai participar no dia. Você tinha comentado que são vários times, né? Tem um time que também que é de fotografia. É importante também que tenha essa troca, né? Como várias pessoas vão para participar, tem uns mais experientes, um não tanto experiente, mas que acabam fazendo essas trocas, aprendendo um pouco também. Isso, dentro do time de fotografia a gente tem nossos organizadores e coordenadores. Então, dentro da inscrição já tem observação que é obrigatória a pessoa ter o equipamento de fotografia, né?
e aí recebe todo um treinamento, uma orientação, principalmente quando vai liberar as fotos, como tirar, muito pela questão de proteção de imagem das crianças, tudo isso. E quem não pode comparecer ao evento, não consegue ir no dia, também tem como participar? Claro, no nosso site, dentro da plataforma Simpla, tem a opção Adote uma Criança, que é o voluntário, a pessoa que quer ajudar, não consegue participar no dia, não tem disponibilidade, mas pode fazer o aporte financeiro para ajudar a ONG. Legal. E esses valores, vão para onde? Vão para o hambúrguer das crianças, vão para as atividades? O valor do aporte do voluntário hoje, no valor da inscrição, ele cobre todo o evento. Por isso a gente fala, né, quanto mais voluntários, mais crianças, esse valor diretamente é virado para a compra de todos os insumos, manutenção dos infláveis, inclusive da alimentação do voluntário e mais ou menos 1,5 criança com o valor que ele contribui. Que legal. E como você falou, é realizada mensalmente. Como que é escolhido esses locais? Qual que é o critério para ser escolhida essas escolas? As escolas, os espaços onde ocorre a Hamburgada do Bem é definido muito pelo líder, a equipe de organização. A gente preza muito atender espaços que realmente de carência, comunidades que precisam desse atendimento. Perfeito. E, Richard, terá a Hamburgada do Bem esse mês aqui em Jacareí. No próximo bloco a gente fala um pouquinho sobre o que vai acontecer aqui em Jacareí, perfeito? No próximo bloco você confere também notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vai saber mais sobre o edital Mestre Cultura Viva. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 39552200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Às 9h24, estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 14ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir do Parque Meia Lua, do Progressistas, comentou seu requerimento à empresa EDP para que ela tire uma árvore que caiu no Parque Meia Lua e está atrapalhando alguns moradores do bairro. Acompanhe. Na rua Joaquim Batalha, ao lado do número 355, no Parque Meia Lua. Quero mostrar o requerimento aqui, para a IDP estar vendo aqui, ó, esse requerimento. E aqui, está aqui a árvore. Nos dias da chuva,
quebrou aqueles galhos lá, tá vendo? Então ela tem que tirar aqueles galhos ali para a prefeitura tirar a árvore. Aqui tá, o dono da árvore tá comigo, tá vendo aqui, ó? Rachando a casa da mulher, entrando para dentro das raízes e caindo os galhos. E aqui foi tirado no dia 6 de maio, no outro dia, tá aqui, ó, caiu o galho em cima desse proprietário, que estava sentado embaixo do pé da árvore, e do outro morador lá, que chama Pedrinho, da Igreja Católica, foi parar lá no posto médico. Mas, graças a Deus, o meio ambiente já foi lá onde, já tirou os galhos da rua e disse que ia tentar tirar os galhos da fiação hoje. Mas ela não pode tirar. Quem tem que tirar os galhos da fiação é IDP, não pode ser meio ambiente. E seguimos com o vereador Valmir, que comentou sobre o documento enviado à EDP. Dessa vez é sobre um poste mal colocado também no Parque Meia Lua. O parlamentar cobrou providências. Veja como foi. Em frente ao número 692, na rua Vicente Lamano, no Parque Meia Lua, está aqui o requerimento que eu mandar para a EDP, por causa daquela chuva. Então está aqui o poste também, que eu vou mostrar agora aqui, ó. Tá vendo? Está torto o poste. Está chegando no telhado da casa do vizinho. E aqui, quanto que ele afastou lá? Está correndo risco, que o Parque Meia Lua é barro. Graças a Deus hoje que não tem tanto, mas é vágio, como diz os casos. E aí, o que acontece ali, já afastou aquele poste chegando em cima do telhado. Com mais um vento, cai em cima do telhado do vizinho. O vizinho está preocupado e falou: vereador, olha a situação. Estou passando para a IDP tomar essa providência quanto mais rápido, senão vai haver um acidente naquele local. Mais sobre as sessões ordinárias, os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E tem bastante gente nos acompanhando pelo Facebook e também no YouTube, que deixaram um comentário aqui, a Jéssica Leme e o Luiz Eduardo Pereira. Um bom dia para você que estão nos acompanhando e vamos falar mais sobre o projeto Hamburgada do Bem aqui. Richard, terá Hamburgada do Bem aqui em Jacareí. Que dia vai ser? Isso mesmo, nós teremos a Hamburgada do Bem aqui na cidade de Jacareí, dia 31 de maio. E essa será a segunda edição, né? Teve em 2022 também. Isso, assim que a gente conseguiu retornar atividades pós-pandemia, a gente realizou uma edição em 2022 e agora em 2025 a gente está conseguindo fazer mais uma edição para retornar aqui na cidade. Que legal. E aqui em Jacareí vai ser aonde a Hamburgada do Bem? Vai ser na Escola Adélia Monteiro, no bairro do Campo Grande. Legal, e as crianças de lá vão aproveitar muito esse dia, então? Vão aproveitar muito, a gente tem uma expectativa alta para que todas as crianças participem junto com os voluntários e curtam o dia como elas merecem. A maioria dessas edições são feitas em escolas, por quê? Por conta da segurança, como que funciona? Isso, não é obrigatório a Hamburgada do Bem ser realizado dentro de escolas, nós já realizamos, inclusive nas caravanas, em espaços que não são escolas. Preferimos, né, escolas por conta do espaço, a segurança da limitação, infraestrutura e também as crianças que nós atendemos são os próprios alunos da escola, que são as crianças da comunidade. Fica mais fácil também, né? Isso. Tem uma identificação da criança? Como que funciona no dia? Isso, as crianças elas recebem previamente as famílias os convites, então o pai autoriza, ele assina com todas as informações, documento, telefone. No dia essa criança recebe uma identificação com uma pulseirinha de papel com sequenciamento, que é repassado por um canhotinho, né, um comprovante que é entregue ao pai. Então essa criança, né, todo mundo que está no evento é identificado, inclusive as crianças. É legal também ser na escola, né? A gente vê, como eu falei para você, que não é tão longe da nossa realidade também, né? Tem criança que nunca comeu um hambúrguer, às vezes acaba indo para a escola para ter esse almoço, para ter esse café da tarde também. Como que vocês lidam com essas situações também? Não é fácil, eu mesmo presenciei e me deparei com várias situações que a gente tem que respirar fundo, conversar com a criança, entender a situação, mas depois, eu digo por mim, a gente acaba se desabando, entendendo que a realidade do mundo não é a nossa. E a gente tem sim muitas crianças, as famílias mandam inclusive as crianças para a escola para alimentação, porque não tem em casa, então a criança aproveita. Tem criança no dia que se deixar, ela quer comer 2, 3, quer levar para a família. Eu já vi criança deixar de comer para levar para os irmãos que às vezes não conseguem participar. E como que é para vocês ver essa alegria dessas crianças? Também tem esse retorno delas? É gratificante, é algo impagável, é muito mágico. A gente vê o que com pouco a gente pode levar e receber. Eu falo que o que a gente coloca, né, investe na Hamburgada, que é o nosso bem mais precioso, que é o tempo,
a gente recupera isso de uma forma muito especial. Richard, você falou sobre esses times, eu fiquei curiosa na parte do hambúrguer. Como que é feito esse hambúrguer? Tem lá já uma pessoa que, obviamente, ensina, vai ajudando os outros voluntários, mas como que funciona? Isso, o nosso hambúrguer ele é literalmente gourmet, não é um hambúrguer comprado, industrializado, então nós temos uma linha de produção, são processos ali, né? Então eu tenho um time que vai estar cortando pão, outro vai cortar os vegetais, eu tenho um time que vai compactar e pesar a carne, fazer aquela bolinha, depois ele coloca na forminha, vai para a churrasqueira, da churrasqueira a gente adiciona queijo, volta, tem todo esse processo de montagem, que legal. É bem manual. E as crianças adoram? As crianças adoram, as crianças do voluntário, porque assim, o nosso lanche realmente é muito bom. Que legal. Richard, quem quer participar, quer ser voluntário aqui em Jacareí, como que funciona? Vai entrar pelo site, o mesmo jeito? E já está liberada as inscrições? Já está liberada as inscrições, elas já estão a todo vapor, né? Os voluntários estão muito ativos. Quem quiser participar, só entrar no site da Hamburgada, procurar lá o calendáriozinho, vai estar escrito Jacareí, clica no link, vai estar aberto as inscrições, ele pode escolher o time, pode convidar a família, os amigos. Pode escolher o horário também que quer participar. E mais ou menos quantas crianças vão participar, você sabe? A expectativa nossa é cerca de 400 crianças. Legal, então bastante criança, tem que ter bastante voluntário. Isso, a gente conta muito com a participação, mas temos muitos voluntários aqui da cidade de Jacareí que são bem ativos, engajados, eles estão todo mês com a gente. Legal, Richard, perfeito. Peço licença a você novamente, já voltamos a conversar. E a gente fala agora sobre o Jacareí Rugby, que estreou aqui em Jacareí com o Campeonato Brasileiro de 2025. Jogando no último sábado aqui no campo Balneário, a equipe adulta masculina venceu o Niterói pelo placar de 55-0. O resultado coloca os jacarés na primeira posição do grupo com 5 pontos. O próximo jogo da competição será no dia 24 de maio contra o SPAC, aqui em casa. E estão abertas as inscrições para o edital Mestre da Cultura Viva em 2025. A iniciativa tem como objetivo reconhecer, valorizar e preservar as tradições populares que fazem parte da identidade cultural de Jacareí. Saiba mais na reportagem. Cultura não é aquilo que se guarda, mas aquilo que se compartilha. O saber fazer só se preserva quando passa de geração em geração, e para ensinar é preciso um mestre. Com mais de 40 anos de trajetória, o artista plástico Magela Borba Gato carrega, desde 2019, o título de Mestre da Cultura Viva de Jacareí. O mestre, se a gente for olhar pelo significado da palavra, é aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que conduz, né? Aquele que tem uma habilidade em um determinado ofício, aquele que tem... que é um especialista em alguma coisa, né? Então, o mestre pressupõe também aquele que tem uma longa trajetória, né? Então, ser mestre tem essa característica de não só conhecimento, mas tempo de caminhada, disseminação do conhecimento e uma infinidade de coisas, né? O reconhecimento é promovido pela Fundação Cultural de Jacareí. Agora, em 2025, uma nova edição do edital foi lançada para selecionar novos mestres da cultura viva, valorizando e preservando as tradições populares do município. Esse edital é para que nós possamos identificar outros mestres. Então, dentro desse edital, a gente coloca que as pessoas podem se inscrever a partir dos 20 anos de experiência em atuação dentro dessas atividades populares, desde que essa pessoa tenha acima de 60 anos de idade. Então, todos esses podem se inscrever, tendo esse histórico aqui no nosso município, apresentando o seu portfólio, e aí entra dentro do edital de premiação também. Magela destaca a importância do reconhecimento oficial, ressaltando como o apoio do poder público fortalece o trabalho dos mestres da cultura viva. Quando o poder público reconhece alguém como mestre, ele está definindo dentro do município referências culturais, né? Então, onde existe um mestre, existe ali um foco de trabalho, pessoas que interagem com esse mestre, né? Então, o poder público, ao reconhecer um indivíduo como mestre, ele traz para a alma do município, ele agrega, né, o valor que aquele cidadão construiu ao longo da sua carreira, né? E, portanto,
preserva ou ajuda de alguma forma a sustentar aquilo que até então vinha sendo feito de maneira autônoma, né? As inscrições para o edital estão abertas até o dia 29 de maio e podem ser realizadas de forma online pelo site da Fundação Cultural ou presencialmente na sede da instituição, no Pátio dos Trilhos. Todos vocês que têm interesse em ser mestre da cultura viva, ter esse trabalho reconhecido pelo nosso município, valorizado como um artista da nossa cidade, como um mestre, que possa também transferir os seus saberes para outras gerações, venha se inscrever ao nosso edital, que será um prazer recebê-los. E voltamos com o nosso bate-papo com o Richard Santos, que faz parte da ONG Hamburgada do Bem. Richard, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo. Espero que todo mundo tenha esclarecido as dúvidas e fique com vontade de entender um pouquinho sobre o que é a ONG Hamburgada do Bem. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem quer se voluntariar pela primeira vez também. Claro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado às pessoas que estão assistindo. Eu quero reforçar e convidá-los para participar da edição no dia 31 de março. As inscrições já estão abertas, então você que está em casa nos assistindo, entra no nosso site, dá a oportunidade. Eu quero deixar para vocês que o voluntariado ele é a maior prova de amor gratuito. Então você que está nos assistindo, você que está em casa, faça a inscrição, não tenha medo de ir sozinho, fica tranquilo, você vai fazer um ciclo de amizades, você vai sair de lá renovado. Então dia 31 de maio a gente já pode participar, já pode se inscrever que está tudo aberto como a gente comentou. Isso, já pode se inscrever, as inscrições estão a todo vapor, participa com a gente, dê oportunidade de fazer o bem para outras pessoas. É isso, Richard, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigado. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!